A primeira carta de Paulo a Timóteo. Instruções para uma igreja fiel. A primeira carta de Paulo a Timóteo é um livro do Novo Testamento cheio de sabedoria prática e espiritual, escrito pelo apóstolo Paulo para seu discípulo e amigo Timóteo. Essa carta não é apenas uma instrução a um jovem líder da igreja, mas um guia atemporal para todos que desejam servir a Deus com integridade e zelo. Ela foi escrita por volta do ano 64 depois de Cristo, quando Timóteo estava liderando a igreja em Éfeso, uma cidade influente e cheia de desafios, onde falsos mestres tentavam distorcer o evangelho. Como um pastor jovem responsável por uma grande igreja, Timóteo precisava de orientações firmes sobre como lidar com problemas internos, estabelecer a ordem e fortalecer a fé dos crentes. O chamado de Timóteo e o cuidado com a sã doutrina. No início da carta, Paulo encoraja Timóteo a permanecer firme no ensino verdadeiro e a combater qualquer falsa doutrina que surgisse na igreja. Alguns líderes estavam espalhando ensinamentos distorcidos, misturando o evangelho com mitos e genealogias sem propósito. Versículo-chave. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo 1, 3. Explicação. Timóteo tinha uma missão muito importante: manter a pureza da mensagem de Cristo e impedir que a igreja fosse enganada por doutrinas falsas. O papel da oração e a vida piedosa. Paulo ensina que a oração deve ser um pilar fundamental na vida da igreja. Ele destaca a importância de orar por todas as pessoas, inclusive pelas autoridades, para que o povo de Deus viva em paz e testemunhe o evangelho. Versículo-chave. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo 2, 1. Explicação. A oração não é apenas um ato pessoal, mas um instrumento poderoso para a transformação da sociedade e do mundo. Além disso, Paulo reforça que a verdadeira piedade não está apenas em palavras, mas em uma vida de devoção e boas obras, especialmente para as mulheres e líderes da igreja. Qualificações dos líderes da igreja. Um dos trechos mais marcantes da carta é a lista de qualificações para bispos e diáconos. A liderança da igreja não deve ser ocupada por qualquer pessoa, mas por aqueles que possuem bom caráter, sabedoria e maturidade espiritual. Versículo-chave. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo 3, 2. Explicação. A igreja precisa de líderes íntegros, que vivam de acordo com o evangelho e sejam exemplo para os fiéis. Paulo também alerta que nos últimos tempos surgiriam falsos mestres e muitas pessoas se afastariam da fé, enganadas por doutrinas erradas e pela busca por prazeres egoístas. Versículo-chave. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, 1. Explicação. Esse aviso de Paulo continua atual, pois vemos muitas pessoas se afastando da verdade para seguir ensinamentos distorcidos. O exemplo de Timóteo como jovem pastor. Sendo um jovem líder, Timóteo poderia enfrentar dificuldades para ser respeitado por alguns membros mais velhos da igreja. Paulo o incentiva a não se intimidar, mas a ser um modelo de vida cristã para todos. Versículo-chave. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4, 12. Explicação. O verdadeiro respeito não vem da idade, mas do caráter e do exemplo de vida. Timóteo deveria se destacar pela sua fé, amor e pureza. Paulo também recomenda que Timóteo permaneça fiel ao estudo das Escrituras, se dedique ao ensino e à pregação do Evangelho. Conselhos para os relacionamentos na igreja. Paulo dá instruções detalhadas sobre como tratar diferentes grupos dentro da igreja. Os anciãos devem ser respeitados e tratados com honra. As viúvas devem ser cuidadas pela igreja, especialmente se não tiverem familiares para sustentá-las. Os líderes devem ser tratados com justiça, e qualquer acusação contra eles precisa de testemunhas confiáveis. Os servos, escravos da época, devem servir com fidelidade, como se estivessem servindo a Deus.
Versículo-chave: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. 1 Timóteo 5, 3. Explicação: a igreja deve ser um lugar de cuidado e amor, onde todos são tratados com dignidade. Advertência contra o amor ao dinheiro. Paulo alerta sobre o perigo da ganância, especialmente para aqueles que usam a fé como meio de enriquecimento. Ele deixa um dos versículos mais conhecidos da Bíblia: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6, 10. Explicação: o dinheiro em si não é o problema, mas o apego excessivo a ele leva à corrupção e ao afastamento de Deus. Paulo incentiva os crentes a buscarem justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão, pois essas são as verdadeiras riquezas espirituais. Estrutura do livro de 1 Timóteo. Capítulo 1. Advertência contra falsos mestres e exortação à fé verdadeira. Capítulo 2. A importância da oração e da conduta piedosa na igreja. Capítulo 3. Qualificações dos líderes da igreja, bispos e diáconos. Capítulo 4. Conselhos para Timóteo sobre ministério e vida cristã. Capítulo 5. Diretrizes sobre relacionamentos dentro da igreja. Capítulo 6. Advertência contra a ganância e exortação à piedade. Conclusão. Lições de 1 Timóteo. A primeira carta a Timóteo é um manual prático de liderança cristã e nos ensina que a igreja precisa estar fundamentada na verdade e afastada de falsos ensinos. A oração é essencial para a vida cristã e a missão da igreja. Os líderes devem ser exemplos de caráter e maturidade espiritual. O amor ao dinheiro pode desviar as pessoas da fé. Devemos viver com piedade, humildade e compromisso com Deus. Essa carta é um lembrete poderoso de que a igreja deve permanecer fiel ao Evangelho, firme na fé e comprometida com a verdade de Deus. Gostou das explicações? Curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos. Vamos entender todos os livros da Bíblia e muito mais.